Na tranquila cidade de Laqueside, no litoral do Maine, a família Cabral decidiu passar suas férias de verão em uma casa afastada da agitação da cidade. Os Cabral, composta por Emily, Daniel e seus 2 filhos pequenos, eram uma família feliz, ansiosa para desfrutar de alguns momentos de tranquilidade. A casa de veraneio estava localizada na pitoresca Rua 13, um trecho isolado e cercado por densas florestas, onde poucos moradores se aventuravam. Os Cabral tinham ouvido rumores estranhos sobre a Rua 13 e sua história sombria. Dizia-se que uma maldição ancestral pairava sobre essa área, mas Emily e Daniel ignoraram os boatos, achando que era apenas folclore local. No entanto, desde o momento em que chegaram à casa, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Noite 1, no começo dos pesadelos. Na primeira noite, enquanto a família Cabral estava jantando, eles ouviram sons inquietantes vindos da floresta próxima. Eram risadas distantes, mas não havia casas nas proximidades, e a sensação de que estavam sendo observados os deixou apreensivos. Quando a noite caiu, e eles estavam indo para a cama, ouviram passos no sótão, como se alguém estivesse caminhando ali em cima. Emily convenceu a si mesma de que era apenas o vento. Dia 2, a escada misteriosa. Pela manhã, a família decidiu dar um passeio pela praia local. Lá, eles encontraram uma escada de mão de madeira apoiada na areia, como se alguém a tivesse deixado lá recentemente. No entanto, a escada não levava a lugar algum, ou ela simplesmente terminava em arbustos e árvores. Intrigados e preocupados, eles a deixaram para trás e continuaram a explorar. Noite 2, a aparição. Na segunda noite, a tensão cresceu. Emily, Daniel e as crianças estavam no quarto quando viram uma figura misteriosa parada no jardim, iluminada apenas pela luz da lua. Era uma sombra alta, vestida de vermelho, com olhos que brilhavam no escuro. A sensação de déjà vu os consumiu. Quando se aproximaram da janela, a figura desapareceu como um espectro. Dia 3, a revelação. Determinados a descobrir o que estava acontecendo, Emily e Daniel investigaram a história da Rua 13. O que eles descobriram era aterrorizante. Há muitos anos, um evento terrível havia ocorrido na área. Uma família inteira havia desaparecido misteriosamente em circunstâncias sombrias. Eles começaram a se perguntar se aquela figura vestida de vermelho e os eventos estranhos estavam de alguma forma ligados a esse passado sombrio. Noite 3, os duplos. Na terceira noite, quando a escuridão envolveu a casa, os Cabral ouviram passos no corredor. Ao sair dos quartos, encontraram suas próprias duplicatas, suas versões idênticas, vestidas de vermelho e segurando tesouras afiadas. Os duplos dos Cabral eram sombrios e sinistros, o oposto distorcido de quem eles eram. Os duplos não falaram, apenas os encararam com olhos sem expressão. A batalha começou. Os Cabral lutaram contra seus duplos, mas parecia que seus duplos os conheciam melhor do que eles mesmos. Cada duplo revelou um lado sombrio da personalidade de sua contraparte humana. O medo se transformou em terror quando Emily, Daniel e as crianças perceberam que estavam lutando contra si mesmos. Dia 4, a maldição desvendada. Com a ajuda de um velho morador da Rua 13, que revelou os segredos sombrios da área, os Cabral descobriram a verdade. A maldição que assolava a Rua 13 era resultado de um experimento científico que havia dado terrivelmente errado décadas atrás. Os duplos eram criações do experimento,
aprisionados na escuridão e agora determinados a substituir suas contrapartes humanas na superfície. Noite 4 da Batalha Final. A noite da batalha final se aproximou. Os Cabral enfrentaram seus duplos em uma luta desesperada pela sobrevivência. Cada duplo era um reflexo distorcido de seu lado mais sombrio, e a luta era uma batalha emocional tão intensa quanto física. Enquanto as tesouras brilhavam, segredos e ressentimentos eram expostos. Desfecho do preço da sobrevivência. Com o raiar do dia, a batalha terminou, mas o preço da sobrevivência era alto. Emily, Daniel e as crianças estavam exaustos e emocionalmente dilacerados. Eles tinham conseguido superar seus duplos, mas não sairiam ilesos. A maldição dos duplos tinha sido finalmente quebrada, e a tranquilidade retornou à Rua 13. Mas as marcas emocionais daquelas noites de terror ficariam com os Cabral para sempre. Eles haviam enfrentado seus lados mais sombrios e saído do pesadelo, mas o custo de sua sobrevivência seria uma lembrança constante das profundezas do horror que a maldição da Rua 13 podia desencadear. Antes de continuarmos nessas histórias de arrepiar, que tal deixar seu like logo no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Vamos lá! Após os eventos aterrorizantes que os assolaram na Rua 13, a família Cabral sabia que jamais poderia esquecer as noites de terror que enfrentaram. Embora a maldição dos duplos tivesse sido quebrada, eles deixaram Lakezid e retornaram à sua vida normal na cidade grande, esperando deixar para trás os horrores daquelas noites sombrias. No entanto, as marcas emocionais permaneceram. O medo persistente. A vida na cidade continuou, mas o medo persistia nos Cabral. Emily sofria de pesadelos frequentes, revivendo as noites de terror com os duplos, enquanto Daniel estava constantemente em alerta, como se esperasse que algo terrível acontecesse a qualquer momento. As crianças, embora muito novas para entender completamente o que havia acontecido, também demonstravam sinais de trauma. O chamado de Lakezid. Anos se passaram, e a família Cabral tentou seguir em frente, mas a sensação de que algo não estava certo nunca os abandonou. Então, uma carta chegou à casa dos Cabral. Era um convite para o centenário de Lakezid, celebrando 100 anos desde a fundação da cidade. O convite era acompanhado por uma fotografia em preto e branco da Rua 13. A imagem provocou arrepios na espinha dos Cabral, mas também gerou uma sensação de curiosidade. O que realmente aconteceu lá? A maldição estava de fato quebrada? A família sentiu que precisava voltar a Lakezid, encarar seu passado e buscar respostas para os mistérios que ainda os assombravam. Reencontro com o passado. A cidade parecia a mesma, mas havia uma atmosfera sombria pairando no ar. À medida que os Cabral se aproximavam da Rua 13, eles se sentiam cada vez mais apreensivos. Ao chegarem à casa onde haviam enfrentado os duplos, eles encontraram a entrada bloqueada por tábuas de madeira, como se alguém estivesse tentando impedir que algo saísse de lá. À noite, enquanto estavam hospedados em uma pousada local, Emily acordou abruptamente, sentindo que algo a observava. Ela viu uma figura sombria à beira da cama, vestida de vermelho, com os olhos brilhando no escuro. Seus duplos haviam retornado, e eles não estavam dispostos a esquecer a luta que tiveram com os Cabral. Uma batalha pela sobrevivência.
Os Cabral estavam determinados a enfrentar seus duplos mais uma vez. Eles procuraram um velho morador da cidade que havia ajudado a quebrar a maldição anos antes. Ele revelou que a maldição ainda não estava completamente destruída, ela podia ser temporariamente contida, mas não erradicada. Os duplos estavam tentando se libertar e, se não fossem detidos, trariam mais caos a Laquisite. A família Cabral embarcou em uma batalha final. Cada membro enfrentou seu próprio duplo, desta vez com um entendimento mais profundo de suas próprias fraquezas e segredos. À medida que a luta se intensificava, segredos ocultos há muito tempo eram revelados, e a linha entre realidade e pesadelo começava a se dissipar, confrontando os demônios internos. Depois de uma luta desesperada, os Cabral conseguiram mais uma vez derrotar seus duplos. No entanto, o velho morador da cidade alertou que a maldição nunca seria totalmente erradicada, eles teriam que continuar a enfrentá-la de tempos em tempos. Ao retornar à sua vida cotidiana, os Cabral sabiam que ainda carregavam o peso de seus demônios internos. A família aprendeu que a luta contra seus próprios medos e escuridão interior era uma batalha constante, e a experiência na Rua 13 os fortaleceu. Eles se tornaram sobreviventes, determinados a nunca deixar que seus próprios duplos os dominassem. Os Cabral continuaram suas vidas, marcados por suas experiências sombrias na Rua 13. Eles sabiam que a maldição não estava realmente quebrada, mas estavam dispostos a enfrentá-la sempre que necessário. A Rua 13, com sua história macabra e sua maldição, continuaria a lançar sua sombra sobre Laquisite e sobre a família Cabral, que se tornou uma parte essencial de sua própria lenda sombria. A família Cabral havia enfrentado os duplos e a maldição que assombrava a Rua 13. Agora, eles viviam com a consciência de que a batalha entre a luz e a escuridão nunca realmente terminaria. Enquanto tentavam retomar suas vidas, o passado continuava a lançar sua sombra sobre eles. O isolamento nas montanhas. Determinados a escapar das memórias sombrias da Rua 13, a família Cabral decidiu mudar-se para uma pequena cabana nas montanhas. O isolamento parecia uma fuga perfeita, uma chance de recomeçar. O som do vento nas árvores substituiu o eco das vozes sinistras dos duplos, mas a paz era efêmera. O chamado do passado. Emily continuava a ser atormentada por pesadelos, mas agora eles eram diferentes. Ela viu vislumbres de Laquisite e dos duplos, como se a maldição não pudesse ser contida pelas montanhas. Desesperada, Emily começou a pesquisar sobre a história sombria de Laquisite, na esperança de encontrar uma maneira de libertar sua família da maldição que os perseguia. Um encontro sobrenatural. Um dia, enquanto explorava as redondezas, Emily descobriu uma velha cabana de madeira escondida no coração das montanhas. Lá dentro, encontrou um diário empoeirado que pertencera a um eremita que viverá na região décadas atrás. As páginas revelaram histórias de espíritos, maldições e a relação sinistra entre as montanhas e a cidade de Laquisite. Aos poucos, Emily começou a desvendar a verdade por trás do isolamento da família Cabral. Ela percebeu que as montanhas guardavam seus próprios segredos sombrios, e que as forças sobrenaturais que assombravam Laquisite também estavam conectadas a essa região remota. Uma última tentativa de redenção. Determinada a pôr fim ao ciclo de tormento, Emily descobriu um antigo ritual de libertação mencionado no diário do eremita. Ela acreditava que, se realizasse o ritual nas montanhas, poderia romper os laços da maldição que assombravam sua família.
Com a ajuda de sua família, eles embarcaram em uma jornada espiritual para pôr fim à escuridão. No coração das montanhas, em uma noite de lua cheia, a família Cabral realizou o ritual. Elementos naturais se uniram a eles, criando uma sensação de unidade com o universo. Enquanto o ritual prosseguia, eles podiam sentir a presença dos duplos aproximando-se, desejando impedi-los de quebrar a maldição. Uma escolha entre luz e escuridão. A batalha espiritual foi intensa, à medida que os duplos lançaram um último ataque para proteger sua maldição. Mas a determinação da família Cabral prevaleceu. Quando o ritual chegou ao seu ápice, a escuridão foi banida. A sombra que pairava sobre eles se dissipou, e eles sentiram um alívio profundo que não experimentavam há anos. A família Cabral aprendeu que, embora a escuridão pudesse ser poderosa, o amor e a união eram ainda mais fortes. Eles entenderam que o passado poderia assombrar, mas também podia ser superado. A paz finalmente encontrou seu caminho até eles. Os Cabral haviam enfrentado mais uma vez os duplos e triunfado sobre a maldição. Agora, eles podiam finalmente viver em paz nas montanhas isoladas. Embora o passado continuasse a lançar sua sombra de vez em quando, eles aprenderam que o amor, a união e a determinação podiam superar qualquer escuridão. Emily escreveu um novo capítulo em sua pesquisa, compartilhando as lições aprendidas com todos aqueles que enfrentavam desafios sobrenaturais. A sombra que nunca descansava agora descansava, finalmente. Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link abaixo para descobrir algo que pode mudar sua vida de maneira incrível. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente.